Olá, eu me chamo Geneilson Silva de Souza, sou acadêmico do curso de Teologia da Unicesumar Polo de Tailândia, do Pará. A disciplina deste mapa é Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Hoje eu irei aqui abordar sobre alguns aspectos relevantes a respeito das fake news e, para início, eu quero falar e abordar aqui biblicamente alguns versículos que falam contra a mentira e que também falam certamente a favor da verdade, pois nós sabemos que fake news nada mais é do que falsas notícias, né, ou falsas informações, por assim dizer. Então vamos lá. Primeiro versículo aqui que eu quero abordar sobre a mentira é Efésios capítulo 4 e o versículo 25, que diz assim: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então percebemos aqui que há uma necessidade de abandonar a mentira, biblicamente falando. O segundo versículo é: não darás falso testemunho contra o seu próximo, que está escrito em Êxodo, capítulo 20 e o versículo 16. Sabemos também que se a gente der falso testemunho, certamente a gente também está aí cultivando essa cultura da mentira que a Bíblia aqui reprova de maneira bem explícita. O versículo de número 3 é Provérbios 12, 22, que diz assim: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Aqui, nesse versículo, há nitidamente duas relações entre a mentira e a verdade. Primeiramente, Deus ele odeia aqui os que se deleitam na mentira, mas aqueles que se deleitam na verdade, com certeza o Senhor ama e o Senhor os aprova. Agora, vamos falar aqui sobre os versículos da verdade. Primeiro, é um assim que a gente bem conhece, João 8:32. Eu diria que é um clássico, né, que é exatamente assim bem conhecido e bem falado de maneira bem popular. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, percebemos aqui biblicamente que a verdade ela liberta totalmente qualquer pessoa que esteja em um cárcere de mentira. E o segundo versículo da verdade é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Esta aqui é parte de uma oração sacerdotal de Jesus, que ele está exatamente pedindo a Deus para os santificar na verdade, e a sua própria palavra ela é a verdade. E o terceiro versículo sobre a verdade é assim, olha: assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestidos com a couraça da justiça. Efésios 6 e o versículo 12. É exatamente quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, falando sobre o revestimento das armaduras espirituais, e dentre as armaduras que ele explica lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, mas em questão aqui o versículo 12, ele está aqui afirmando acerca dessa verdade, dessa couraça, né, desse cinto da verdade, na verdade, e a couraça da justiça, porque a couraça da justiça ela faz ligação direta com a verdade, porque aonde há verdade, certamente também existirá justiça. Podemos também ver uma base, né, digamos assim, como está aqui no tópico 2, essa base teológica sobre como o diabo ele se utiliza de meias verdades. O capítulo 4 do Evangelho de São Mateus fala sobre a tentação de Jesus. E sobre a tentação de Jesus é muito nítido a gente perceber ali que Satanás
ele se utiliza de meias-verdades. O que seriam meias-verdades? São partes da Bíblia, o texto sagrado, que ele usa de forma isolada. Como, por exemplo, quando ele leva Jesus ao pináculo do templo e ele diz a Jesus que se ele se lançasse dali, está escrito que Deus daria ordem para os seus anjos a seu respeito. Então, isso aqui é uma meia-verdade, porque o Senhor Jesus rebate ele com a verdade. E a verdade sim, está escrito, verdade, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a verdade estava na boca de Jesus, pois se lançar dali sem nenhuma necessidade era um pretexto exatamente para tentar Deus, e isso quebrava um princípio de verdade. Então, dentro desse apanhado geral, nós vamos perceber que Satanás vai usar não é só uma vez, várias vezes, de forma repetida, falando sobre meias verdades. E exatamente é isso que nós precisamos nos atentar, porque para identificar uma fake news, a gente precisa analisar os fatos, analisar as fontes, exatamente a veracidade das notícias. E geralmente, assim, em grupos de igreja, principalmente em grupos de igreja, de WhatsApp, a gente vê muito essa questão, assim, de algumas meias-verdades se propagando ali entre os irmãos. Por quê? Porque, às vezes, acontece muito assim, de forma inocente, digamos assim, a irmã recebe o link ou recebe um vídeo ou uma mensagem de texto, de áudio, de uma pessoa falando de meias-verdades, que, na verdade, é a fake news. Só que por não conhecer exatamente a origem de onde veio isso, ela vai simplesmente propagar isso em vários grupos e vai espalhar essa fake news que tem um pouquinho de verdade, mas é exatamente a meia verdade. Então, a estratégia mais útil de se utilizar para, de maneira rápida e eficaz, banir a fake news é exatamente saber a origem de que está vindo a notícia, de quem está vindo e qual é o objetivo dessa notícia. Então, se nós conhecermos todo esse percurso e sabermos a origem, para onde vai e para quem ela está sendo designada, certamente a gente vai combater 100% a origem da fake news. Então, mentira nunca mais, pois Deus ama a verdade. O princípio da verdade está inserido na palavra de Deus. E todo cristão que se preze de verdade tem que, no mínimo, abolir, abominar e retirar a fake news do seu dia a dia e do seu convívio intelectual, do seu convívio digital, digamos assim, porque hoje estamos nessa era digital. Então, que Deus abençoe a todos, vamos propagar a verdade, pois a verdade é vida de Deus para nós. Fake news, não. Verdade, sim. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.